Sobre foto em tons amarelos de um pôr do sol, uma pessoa vista de costas. Capítulo 7. Jardins no fundo das gavetas. Legenda: Luís Soares em Ausência. Fotos de Vanderlei Costa, 2006. No Escuro, Ausência, 2005 a 2007. Solidões profundas numa vida rasa. Em 2005, nos encontramos cheios de vontade de criar rupturas em nossos próprios vícios. Havíamos caminhado cerca de 10 anos e nem sabíamos que havia uma crise que se manifestaria naquele processo. Foi a primeira vez que experimentamos o risco de perder tudo. Nos reunimos, Peterson Queiroz, Ricardo Araújo e eu, Cleiton Pereira, para experimentar uma escrita dramatúrgica a muitas mãos e vontades diferentes. Peterson e Ricardo formavam uma dupla, trabalharam juntos por muitos anos desde suas infâncias. Há alguns anos havíamos nos aproximado e trabalhado juntos numa primeira experiência, bem-sucedida, em Mogi das Cruzes, numa companhia que criamos chamada Teatro de Ilusões, que durou de 1992 a 94. Depois, voltamos a trabalhar juntos em Alice C, 1999. Em nossas intenções, aquele projeto a muitas mãos deveria ser um trabalho de uma relação madura. Nos envolvemos e jogamos força numa tentativa de ruptura que, de pronto, causou estranheza dentro dos contadores de mentira. Atores antigos, como Drico de Oliveira, não participaram do trabalho, e pela primeira vez trabalhamos com atores que não pertenciam ao nosso círculo de criação. Foi um mergulho incrível, intenso e devastador para nossos órgãos internos e nossos desejos mais íntimos. Ensaiamos no bairro do Bexiga, em São Paulo, capital, na sala da CIA 7 Cênico, do ator e diretor teatral Volney de Assis. Era tudo novo, não respirávamos o ar de Suzano e tentávamos sentir outros ares para além da nossa própria cidade. Bons papos filosóficos regados com cerveja no bar da esquina construíram uma obra que pensava cinema e o vazio dos apartamentos. Criamos um espetáculo transe, catártico, caótico, profundo, delicado e perdido. Nossas naturezas se confundiam com a própria obra. Nosso vazio e crise nasciam rasgando nossos rins e coração. Aquele vazio dos personagens tomaram conta das nossas vidas. Não sabíamos dos nossos próprios monstros adormecidos. Foi um período de perdas. Peterson e Ricardo romperam suas relações de forma irremediável. Ju Penteado e eu nos divorciamos de uma maneira dolorosa. Alguns meses depois, ela ficaria grávida do próprio Peterson e a relação entre os dois nascera no escuro daquele trabalho. Arthur Neto, parceiro e ator que participou do vídeo do espetáculo, foi espancado por intolerantes em Mogi das Cruzes e veio a falecer pouco tempo depois. Dores profundas e truques com facas nos machucaram e criaram cicatrizes que demoraram muito tempo para serem esquecidas. A obra cumpriu sua função de nos transubstanciar e, mesmo caótica, nos permitiu uma temporada na cidade de São Paulo, num tempo em que ainda acreditávamos que faríamos o êxodo para a capital. Estreamos em 2006 no Espaço dos Sátiros, em São Paulo, e permanecemos em temporada por mais 2 meses. Era uma boa obra diferente das outras que o grupo havia realizado. Projeções em vídeo, interpretação em suspense e transurbano. Era lindo e mal compreendido. Radical demais, inclusive para minha própria direção, mas os atores e rupturas foram fortes demais e nos afastamos, machucados e com pequenos objetos pontiagudos em nossas mãos. Fotos de 2 pessoas em cena. O homem toca os lábios da mulher. Luís Soares e Ju Penteado em Ausência. Foto de Vanderlei Costa, 2006. Algum tempo depois, rompidos ou corrompidos pelos nossos medos, enfrentamos nossas dores, deixando o corpo responder e tomamos o trabalho, daquela vez sem a presença do Peterson e do Ricardo. Refiz a dramaturgia e construí alguns dos escombros na tentativa de que fosse possível reconstruir a obra depois de um período de coma profundo. Corroído por meus demônios, medos, vazio e rompimentos, deixamos de chamar o trabalho pelo título No Escuro, pois não fazia sentido lidar com algo que já nos era tão transparente, e passamos a chamar o espetáculo de Ausência. Além disso, embora as células da primeira montagem estivessem correndo em nossas veias, já era outro trabalho, mais aprofundado. Do elenco original, apenas os atores Gilmar Ferreira e Luís Soares permaneceram.
Fizemos poucas apresentações, inclusive no próprio espaço dos sátiros, que foram catastróficas. A falta de organização daquele espaço provocou o cancelamento da temporada em menos de 3 semanas. Nossa última apresentação foi um registro doloroso da cidade de Suzano, no antigo Galpão das Artes. Sob uma respiração engasgada, Ju Penteado fazia sua última apresentação sem ao menos saber que era sua saída do grupo. Arthur Neto, no vídeo, dizia suas últimas palavras como artista antes de morrer alguns poucos dias depois. Peterson estava no público para levar a Ju para casa, e em minha memória, cheguei a olhar para ele se transformando em um pequeno rato roendo meus rins. Ele deixava de ser o amigo e parceiro dos últimos tempos. Havíamos rompido os cordões que nos uniam e dores piores viriam. A última apresentação em Suzano foi uma despedida silenciosa. O público daquele dia chorava copiosamente. Parecia cúmplice daquelas dores todas. O espetáculo falava sobre aqueles vazios e a necessidade de liberdade. Naquele dia, 2 cenas foram para mim destruidoras. Kiko Cunha Mello, irmão da Ju Penteado e ator no trabalho, fazia uma cena em que seu personagem, em coma, finalmente morria, enquanto na tela, no vídeo projetado na cena, a palavra liberdade era escrita. Ele iria embora e não voltaria mais, nem para os agradecimentos. Eu sabia que era eu mesmo que escrevia as palavras. Noutra cena, longa, o personagem médico de Lois Soares olhava para o horizonte enquanto um sol imenso com a voz em off de Arthur Neto era projetado ao fundo. Olhei para aquelas 2 cenas e chorei sozinho. A obra me revelara, era hora de voltar para as origens do grupo, curar as feridas e lidar com as dores do caminho. Foram meses de ausência absoluta, essenciais para um grupo de teatro voltar a fazer sentido algum tempo depois. Sobre foto escura com a projeção da palavra liberdade, as letras em branco. No escuro, ausência. Sinopse. No escuro é um espetáculo transe, uma sinfonia de intimidades humanas, banheiros, bolsas, quartos, telefones e toda a expectativa de um dia especial que insiste em não acontecer. Uma nova vacina para mapeamento genético, um garoto em coma no hospital, médicos que vivem sua rotina e sonham acordados, um encontro numa balada sem ao menos de fato acontecer o encontro, um chefe apaixonado pela telefonista sem que ela saiba, solidões profundas numa vida rasa. Ficha técnica. Dramaturgia, Cleiton Pereira, Ricardo Araújo e Peterson Queiroz. Direção e cenografia, Cleiton Pereira. Iluminação, Tomate Saraiva, Samuel Vital. Figurinos, Ju Penteado, elenco de No Escuro, Fagner Pavan, Ézer Valim, em memória, Ju Penteado, Nara Ferriani, Luiz Soares e Gilmar Ferreira. Elenco de ausência, Liliana Dalmarco, Gilmar Ferreira, Luiz Soares, Camila Scudeller, Valmir Júnior, Lígia Canelas, Ju Penteado e Kiko Cunha Mello. Participação especial em vídeo, Gabriel Pinheiro, Walter Figueiredo e Arthur Neto, em memória. Sob luz amarelada, fotos de 3 pessoas vistas de costas. Legenda: Luiz Soares, Kiko Cunha Mello e Gilmar Ferreira em ausência. Foto de Vanderlei Costa, 2006. Sobre foto de fundo escuro de uma pessoa com chapéu surrado, maquiagem acinzentada, ele segura um bastão. O texto em branco. Coma-me, 2000 a 2004. Legenda: Drico de Oliveira em Coma-me, foto de Carlos Magno, 2002. A necessidade de ser comido. Há um corpo grotesco nos contadores de mentira, um lado perverso, perturbador em nossos segredos mais íntimos. Moram ali os nossos monstros e uma obscuridade que até então não havíamos revelado. Vínhamos de espetáculos corretos, e isso nos causava constrangimento. O trabalho anterior, Alice C., 1999, não lançou os nossos corpos longe o suficiente para saltarmos, e algo machucava nossos pés. Um monstro bizarro, com cabeça de porco, revirava nossos órgãos internos e nos arrebatava, tentando sair dos nossos corpos. E ele saiu, e devastou a pequena cidade reta de Suzano. Coma-me estreou em 2000, no Teatro Municipal Dr. Armando de Ré, em Suzano. A partir daí, foram 4 anos de perturbação e pânico do público que vinha para assistir o espetáculo. A inquietação dos contadores de mentira naquele momento gerou novas versões diferentes. Durante 4 anos, nos afundamos numa paranoia sobre porcos e sociedade. A dramaturgia bebia o humor negro e o circo dos horrores.
Um personagem gordo demais, Drico de Oliveira, e um outro magro demais, Gabriel Guanais. Duas gêmeas antológicas interpretadas por Ana Lu Gonçalves e Jun Penteado constrangiam o público longe da inocência da infância. Homens com cabeças de porcos devoravam tudo o que viam pela frente numa fome insaciável, comiam pessoas e elas se transformavam em porcos. Uma epidemia sem vacinas onde a comida tomava o lugar de seus comedores. O público entrava em pânico nas apresentações lotadas do teatro. Logo nas primeiras cenas havia sequestro e estupro. Nas cenas seguintes, as crianças gêmeas pediam ao personagem gordo para enfiarem suas pequenas mãos em seu ânus enorme. Histéricas, caçavam o pobre homem enfiando em seu traseiro um enorme salame. Os personagens não conseguiam dizer o seu próprio nome, esquecendo-se de onde vinham e quem eram. Perdiam identidade e se tornavam presas fáceis para os porcos, que multiplicavam-se como vírus. Comeram os personagens, a televisão e, finalmente, a fome os obrigava a comer o público presente. Sorteávamos alguém e a plateia não sabia que era um ator, Carlos Rey. Arrancávamos suas roupas e o caos se instaurava, para o desespero do público. Era uma adrenalina que viciava quem assistia a Coma-me. Não chegamos a 50 apresentações, mas o público aumentava em cada uma delas e muita gente nos seguia em quase todas as apresentações, como um vício por um espetáculo de teatro. Fizemos aquele trabalho depois do fracasso de High Chaos 2000. Havíamos percebido que nós e o público estávamos distantes e precisávamos ser comidos e devorados por quem se permitisse a experiência de ver um trabalho nosso. Engordávamos ideias e ideias, mas faltava o sentido literal, e a única comida que tínhamos a oferecer era o nosso próprio corpo exposto sobre a mesa. Paradoxalmente, éramos os próprios porcos devoradores, tentando sair da condição de devorados. Jovens atores de Suzano não possuem clara essa memória, porque é efêmera, e nem sei como descrever aquele fenômeno naquele ponto da história. Porém, de fato, Coma-me foi uma ruptura bruta para o teatro da cidade. Quando nossos monstros saíam de nossos corpos e tornavam-se porcos famintos, a inocência nos abandonava e nos transmutava num rito de passagem, e o rito era traduzido pela imagem de sermos devorados. Nascia naquele momento o banquete e o sentido antropofágico em nosso trabalho. A cozinha, a comida, o corpo, os órgãos internos e nossos monstros tomaram força em nossos ritos mais profundos. Desde então, um trabalho dos contadores de mentira deve ser uma experiência onde todos, público e atuadores, possam ser comidos e digeridos. Foto de fundo preto com uma pessoa de vestido vermelho e olhos maquiados de preto com boca escancarada. Texto em branco. Mutações, depoimento de Drico de Oliveira. Depois do Alice veio o Coma-me, que, ao meu ver, é o espetáculo que mais jogou a gente no limbo. Pelo menos para mim, porque era muito performático, e muitas vezes não compreendia qual era aquele caminho que o Clayton queria percorrer, mas eu me jogava. Nem sempre tudo era compreendido, mas tudo bem, num trabalho de grupo precisa existir essa disponibilidade, senão o trabalho trava. Às vezes eu pensava uma coisa e o espetáculo ia para um caminho completamente diferente. Se naquele primeiro momento eu me negasse a ir, a coisa não aconteceria. Então, às vezes, vale a pena você entrar em algo que o tire do conforto. Coma-me era o nosso espetáculo mutante. No primeiro momento, quando o nome Coma-me surgiu, ele provocava diversas interpretações. Comentei com um amigo que iríamos lançar uma camiseta com o nome do espetáculo e perguntei se ele usaria, e ele disse que não usaria de forma nenhuma. Tanto que ele não chamava o espetáculo pelo nome, ele dizia Coma-te. Então, quando você falava isso para a galera, o pessoal achava curioso, porque o nome dava margem a várias interpretações. E Coma-me, eu acho, foi o espetáculo em que conseguimos o máximo de reações possíveis, boas e não tão boas. Lembro-me de uma apresentação, acho que em Ribeirão Pires ou Mauá, em que eu vi nitidamente o cidadão levantar do meio do espetáculo e ir embora. É um negócio chato, mas acho que era também a proposta do trabalho. O legal, mas às vezes um pouco complicado, e que era bom ao mesmo tempo porque mantinha o espetáculo vivo, era que em cada apresentação do Coma-me surgia uma coisa nova, e por isso ele teve várias versões. Havia a versão El Porcon, com um boneco porco gigante que caía de parte do cenário, um porco com um monte de tetas que alimentava os porcos. Havia a versão Atentado Terrorista, em que ocorria uma explosão na plateia, onde estavam vários atores convidados.
Eu lembro que a gente apresentou essa versão na Metodista de São Bernardo, que deu problema depois da primeira apresentação. A reitora da universidade fez uma reunião e queria que a gente mudasse. Já estava para começar a segunda sessão, o teatro estava lotado de alunos querendo assistir por conta da repercussão, mas a universidade queria censurar e cortar cenas. Tinha um ator nu em cena e, se não me engano, daquela vez o rei não ficou nu por causa disso. Eu acho que foi a primeira vez que a gente de fato invadiu o público e rompeu. Foi a primeira vez que a gente partiu para cima do público de verdade depois de mostrar uma carga meio punk na história do espetáculo. O Coma-me foi legal pra caramba. Eu confesso que no começo relutava um pouco. A gente tinha vindo do Alice C, que foi um processo de transformação, e o Coma-me foi um degrau a mais, outro nível que conseguimos atingir. Foto de fundo escuro com um homem careca deitado com olhos maquiados de preto. Legenda: Gabriel Guanais em Coma-me, foto de Carlos Magno, 2002. Não tinha dinheiro para o café. Depoimentos de Ju Penteado. Mas a história não era essa. Então, financeiramente, era a maior dificuldade. Teve dia do maior sucesso, 1000 pessoas aplaudindo, não tinha mais trem, tinha que ir para casa a pé porque não tinha ninguém para ir buscar. Então, aquele sucesso solitário, indo embora, ainda aquele barulho de aplausos, tá. A gente a pé, sem a grana do ônibus. Não tinha um café, a gente não tinha grana para comprar café. Uma vez o Cleiton Pereira pegou o dinheiro da gravata do casamento do irmão dele para a gente ir à cidade de Ourinhos buscar os troféus de um festival em que a gente tinha concorrido. Isso sim é que se chamava de dificuldade. Pegou o dinheiro da gravata do noivo do casamento um dia antes para poder ir buscar os prêmios. E quando você chegou segurando aquela premiação, cada troféu desse tamanho, pesado pra caramba, a gente a pé e ganhamos mais de 3. Tudo na mala, naquele ônibus. Daí chegamos na Estação do Brás, em São Paulo, 5 horas da manhã. O dia amanhecendo e por causa de 70 centavos, a gente não conseguiu vir de ônibus confortável da rodoviária de São Paulo para Mogi. A gente teve que voltar tudo e ir de trem lotado, porque chegamos no Brás vindos de Ourinhos depois de 9 horas de viagem, às 5 horas da manhã, com os troféus, com fome, cansados, com centavos contados. Não dava para pegar um ônibus. Então as dificuldades eram essas. Era engraçado. Coma-me, sinopse. Um porco sobre a mesa. Um manifesto. Porcos invadem algum lugar. Atentados antropofágicos. Gula. Um manifesto emitido pelo Movimento Revolucionário pela Libertação dos Porcos. MRPLP. Os comidos estão tomando lugar dos comedores. Ficha técnica. Dramaturgia e direção, Cleiton Pereira. Elenco, Ana Lu Gonçalves, André Correia, André Godoy, Márcia Pantaleão, Carlos Gomes, Rei, Denilson Rufino, Drico de Oliveira, Gabriel Guanais, Ju Penteado, Juliana Freitas, Marcelo Yamamoto, Wilson Ramos, Renato Campolino e Daniela Andrade. Iluminação, Samuel Vital. Assistente de iluminação, Tomate Saraiva. Figurinos, Ju Penteado. Adereços, Contadores de Mentira. Fotografia e projeto em vídeo, Cleiton Pereira e Carlos Magno. Operador de vídeo, Walter Jorge Chiacchio. Cenotécnica, Charles Jorge Soares. Cenografia e sonoplastia, Cleiton Pereira. Coma-me, filme 2001. Um grupo de teatro quase sempre passa pela experiência de fazer um filme. Em nosso grupo não foi diferente e enveredamos para as fronteiras do audiovisual em alguns momentos, especialmente quando tomamos à frente do projeto TV Contadores de Mentira. Já nos alimentava a ideia de produzir algo desde Alice C, 1999, no qual havíamos experimentado a produção de um pequeno filme projetado na encenação. No espetáculo Coma-me utilizamos um vídeo. Uma boca minha era uma espécie de oráculo da invasão dos porcos. Carlos Magno, um excelente fotógrafo e produtor de vídeo, se juntava a nós para experimentar linguagens. Em uma conversa dessas de bar, encontramos a vontade de filmar um curta-metragem em vídeo contando uma história paralela de alguns personagens do espetáculo. Fiz um pequeno roteiro e juntamos equipamentos com outro parceiro, Vanderlei Pereira, e seu filho Bernardo Pereira. Filmamos na fazenda Viaduto, um bairro rural de Suzano, na casa de Sr. Aécio, que na época completara quase 100 anos de idade. Sua pequena casa rural, com chão de terra batida, parecia ter parado no tempo. Preservava o fogão a lenha, o banheiro com fossa do lado de fora. Filmamos também em outra propriedade, onde havia criação de porcos. O roteiro era a vida de um gordo com um salame entalado em sua bunda avantajada. Vivia oprimido por seu irmão magro e suas irmãs gêmeas. Seus medos confundiam-se com seu carinho por porcos e seus pesadelos revelavam seus desejos.
O resultado foi um filme de ficção com 10 minutos de duração, ousado e grotesco. Claro que olhamos para aquele filme hoje e nos deparamos com nossas ingenuidades da época, porém é justamente sentir aquele momento que nos emociona. Chegamos a concorrer numa seletiva do Mapa Cultural e chegamos até a fase final da competição. Porém, um filme independente de 10 minutos, produzido por um grupo de teatro da cidade de Suzano, não possui muitas oportunidades de exibição. De vez em quando, exibimos o filme para amigos e ficamos saudosos daquele período. Foto de 5 pessoas em cena, com ternos brancos e máscaras de porcos. Legenda: Juliana Freitas, Dilson Rufino, Marcela Yamamoto, André Correia e Wilson Ramos em Coma-me. Fotos de Carlos Magno, 2002. Coma-me, filme. Ficha técnica. Direção e roteiro, Cleiton Pereira. Elenco, Ana Lu Gonçalves, Carlo Eduardo Gomes, Drico de Oliveira, Ju Penteado e Renato Borges. Técnica, Carlos Magno e Vanderlei Pereira. Direção de fotografia, Carlos Magno. Iluminação, Vanderlei Pereira. Imagens, Carlos Magno e Vanderlei Pereira. Adereços, Contadores de Mentira. Figurinos e maquiagem, Ju Penteado. Edição, Cleiton Pereira, Carlos Magno e Pereira Vídeo Produções. Pós-produção, Bernardo Pereira. Sonoplastia, Cleiton Pereira. Design gráfico, foto e imagem. High Caos, 2000. Caos e queda para reforçar o sentido. Durou uma única apresentação caótica sobre os olhos arregalados de um público acostumado a certa calmaria. Talvez, se tivéssemos continuado, aquele trabalho tomaria algum rumo durante o caminho. Talvez a dor e algum orgulho nos motivasse a acertar as arestas, cortar o mato, mas como podar uma planta de natureza espinhosa e venenosa? Decididamente, o melhor era guardar aquele momento e admitir o fracasso. Durante alguns meses, High Caos doeu em nossos corpos. Havíamos nos encontrado pela primeira vez, Manuel Mesquita Júnior e eu, ele fundador da CIA Escândalo e gestor do Galpão Arthur Neto, em Mogi das Cruzes, um dos espaços mais emblemáticos e legítimos de teatro na região do Alto Tietê. Nos conhecemos em um encontro multicultural em Mogi chamado Vitamina Cênica, idealizado pela sua companhia de teatro. Na ocasião, apresentei um espetáculo dirigido por mim na cidade de Santo André, chamado Frankenstein, com o ator Marcos Lemes. Alimentamos ali mesmo, Manuel e eu, muitas conversas e uma vontade de um dia trabalharmos juntos. Algum tempo depois, na casa de Rui Longo, um importante artista da cidade de Mogi das Cruzes, desenhamos nossas vontades à base de muito café. Ali foi se formando um pequeno grupo de pessoas interessadas no trabalho. Rui Longo, Arthur Neto, Flávia Zaranza, Ju Penteado, Ricardo Carvalho e Manuel Mesquita Júnior, que começaram o trabalho alguns meses depois com um questionamento divertido. Como 2 diretores tão diferentes poderiam trabalhar juntos? As piadas de nossos companheiros indicavam uma tragédia. Tem um livro de astrologia árabe e na época fizemos o mapa do espetáculo, que indicava fracasso total e conselhos do tipo: aborte a missão imediatamente. De fato, rimos muito e insistimos. Quem dera tivéssemos ouvido as indicações de futuro daquele mapa astrológico. Sob uma pressão que nós mesmos nos colocamos naquele trabalho, tornamos aqueles ensaios pesados, sob o desespero de uma estreia iminente. Havia uma data de estreia definida para participarmos do Mapa Cultural Paulista, uma ação de cultura estadual que aconteceria em Suzano. Teríamos que fazer o trabalho em menos de 3 meses. Aceitamos a missão sob o risco da pressa e tudo se agravou quando os atores foram saindo do trabalho já prevendo que o barco iria afundar. No final, ficaram apenas a atriz Flávia Zaranza, Ju Penteado e os 2 diretores, Manuel Mesquita Júnior e eu, que com uma coragem e teimosia histórica adentraram na cena substituindo menos de 10 dias antes da estreia os atores que desistiram. O resultado inclassificável, foi um caos total. Ali mesmo, enquanto as cenas aconteciam, prometíamos a nós mesmos que nunca mais faríamos um espetáculo e de fato foi o que aconteceu. High Caos foi um processo cheio de crises, nervosismos, dores, porém não deixou de ser coerente com aquele momento. Olhamos para nós após a queda e tentamos transformar tudo aquilo em algo produtivo. O tempo nos havia sido valioso e deveria fazer algum sentido. No meio de tanto caos e escombros no chão, foi justamente naquele trabalho, em uma das cenas, que nasceu a imagem do porco, que daria origem a Coma-me, em 2000 a 2004. Aquele trabalho também gerou um dos mais fortes espetáculos de teatro da região do Alto Tietê, Fratello, com direção de Manuel Mesquita Júnior, interpretação minha e de Arthur Neto.
que foi espancado e assassinado alguns anos depois por um grupo de intolerantes sociais. Todos aqueles espetáculos foram resultado de uma desordem e de uma queda, e é esse o grande aprendizado daquele momento. Uma força contrária pode produzir recusa, e recusas fazem o corpo se movimentar com grande energia. Foto alaranjada de duas pessoas em cena, à frente, uma vestida de preto e a outra atrás, deitada, com uma redoma sobre ela. Legenda: Cleiton Pereira e Flávia Zaranza em High Caos, 2000. Arquivo do grupo, 2000. High Caos, sinopse. No novo milênio, os deuses procriam a beleza. Demônios high-tech e a publicidade discutem a necessidade de destruição daquilo que é belo. Ficha técnica. Texto: Manuel Mesquita Júnior. Direção: Cleiton Pereira. Codireção: Manuel Mesquita Júnior. Elenco: Manuel Mesquita Júnior, Ju Penteado, Cleiton Pereira e Flávia Zaranza. Cenário: Cleiton Pereira. Iluminação: Tomate Saraiva. Figurinos: Ju Penteado. Cenotécnica: Ana Lu Gonçalves e Silvio de Souza. Alice C. 1999. Corríamos como o coelho de Alice para a Rainha Vermelha não cortar nossas cabeças. Estávamos energizados com os primeiros anos do grupo e ainda tomávamos muitas formas na tentativa de seguir um caminho de grupo. Muita gente entrava e saía com muita rapidez. Ainda percorríamos a primeira etapa da viagem. Ainda nos encontrávamos caindo dentro do buraco de Alice, cheios de perguntas e exclamações tão tortas que mais se pareciam com uma charada. Peterson Queiroz e Ricardo Araújo não eram exatamente do grupo, mas rodeavam nossos fazeres. O motivo era que, alguns anos antes, em 1992, ambos foram responsáveis pela minha estada no Alto Tietê. Havíamos montado uma medeia histórica com uma pequena companhia em Mogi das Cruzes, que criamos e encerramos no mesmo período. Havíamos alimentado a vontade de trabalhar juntos novamente, e o tema de Alice nos inspirava. Peterson e eu escrevemos juntos um texto que se baseava na obra de Lewis Carroll e que Ricardo Araújo vinha interpretar o Coelho Branco. Walter Figueiredo e Diego Padigurski realizaram a filmagem de um pequeno filme inserido durante o espetáculo. Em nossa versão, Alice sofria um acidente de carro e era socorrida por Fausto Coelho. Descobrimos no passado de Alice o Chapeleiro, um cafetão dono da noite, e Vitória Copas, a rainha, uma transexual que acolheu Alice como uma filha. O drama se passava num ambiente obscuro de drogas e prostituição, com uma trama nervosa repleta de coincidências, duplas personalidades, violência e taras urbanas traduzidas pelos Tweedles. O destino de Alice era decidido num programa de TV em que todos os personagens estavam mortos. Vitória Copas era interpretada por Alex Ensenha, que vinha dos espetáculos Don Quixote, 95 e 96, e O Pagador de Promessas e Os Entremeios do Povo, 97 e 98. A interpretação de Alex foi incrível. Sua voz e seu empenho para representar uma transexual lhe rendeu vários prêmios em festivais, justo para uma atuação delicada e bem cuidada. O mesmo mérito valia para a construção da personagem Alice no mergulho de Ju Penteado que esteve no Pagador. Rupturas, cortes, saltos, quedas e ousadia parecem inerentes aos contadores de mentira, e naquele início de caminho eram mais recorrentes. Embalados por boleros, influenciados pelo melodrama e pelos filmes de David Lynch, Pedro Almodóvar e David Cronenberg, saltamos para um buraco junto com Alice. Ironicamente, encontramos personagens reais no processo, que se assemelhavam aos tantos personagens de Alice. A lagarta, chapeleiro, cartas de baralho, a rainha pareciam tomar forma durante o processo de produção. Nos perdemos naquele mundo sem razão e construímos uma obra emblemática e potente para aquele período na história do teatro da região do Alto Tietê. Começamos a viajar e apresentar em outras cidades e festivais. Ganhamos prêmios e levamos pauladas de alguns críticos. Não passamos de 10 apresentações. Antes mesmo que tivéssemos a experiência necessária, crises vieram dentro do grupo e nossa ingenuidade naquele momento não venceu as barreiras internas. Gastamos muito tempo na sala de ensaio e não tivemos o mesmo tempo para maturar o trabalho. Um trabalho dentro de nosso grupo leva cerca de 1 a 2 anos de mergulho e mais 2 a 4 anos para ser maturado. Na verdade, é um processo de transubstanciação para toda a vida. Porém, com Alice C não tivemos essa oportunidade e não tivemos a maturidade necessária para segurar aquele primeiro vento que nos soprava. Foi nossa primeira crise de grupo e foi fundamental para seguir. Ainda eram tempos de dúvida sobre qual caminho seguir.
Ainda eram tempos em que precisávamos substanciar experiências. Alice C. foi bem e mal sucedido. Descobrimos num espetáculo de sucesso que esse mesmo sucesso pode ser o fim de um grupo. Descobrimos que precisávamos ser mais radicais e evitar a meia-verdade. Inserções em vídeos, experiências com cenários que se transformavam foram a dor e a delícia daquele trabalho. Alice C. ganhou muitos prêmios em festivais. Direção, cenário, produção, interpretação. Mas para que importam os prêmios? Estávamos na mesa do chá, perdidos no tempo, e nem sabíamos que o melhor era deixar a Rainha Vermelha cortar nossas cabeças. Fotos de 3 pessoas em cena, uma delas ensanguentada. Legenda: Cadu Nascimento, Alex Ensenha e Silvio de Souza em Alice C. Foto de Carlos Magno, 1999. E eu falando um monte de palavrões. Depoimento de Drico de Oliveira sobre Alice C. Quando veio Alice na estreia, a gente sentiu um pouco do incômodo do público, que esperava o riso solto, a gargalhada. Mas do Alice as pessoas engoliram seco. Foi um processo bem diferente, mas muito legal. Esse a gente montou em Mogi, no espaço cedido por uma escola, e foi legal que começamos a trabalhar com vídeo. Tinha umas placas que se moviam e era mais complicado de trabalhar, mas era interessante também. Já era um grupo bem reduzido, não era mais uma multidão. Imagine um público que está acostumado com um ator que só faz comédia e de repente ele decide fazer um drama e mudar totalmente o seu foco, e ao mesmo tempo atender o mesmo público. Foi algo assim. Minha família foi assistir para rir. Eu nunca gostei de palavrão e meu pai odeia. E o primeiro espetáculo que ele assistiu foi Alice C. Quando o público entrava, a cortina estava aberta. Eu estava sentado num puff, de óculos escuros e fumando charuto, e de lá dava para ver a movimentação do público. Minha família sentou na terceira fileira. As 5 primeiras palavras que eu falava na cena eram palavrões, e aquele pensamento: caramba, meu pai está aí e eu falando um monte de palavrões. Foto em tons alaranjados de 3 pessoas em cena. Legenda: Ju Penteado e Drico de Oliveira em Alice C. Foto de Carlos Magno, 1999. Alex Ensenha e Ricardo Araújo em Alice C. Foto de Carlos Magno, 1999. Alice C. Sinopse: Alice sofre um acidente de carro e é socorrida por Fausto Coelho. Descobrimos no passado de Alice o chapeleiro, um cafetão dono da noite, e Vitória Copas, a rainha, uma transexual que acolhe Alice como uma filha. O drama se passa num ambiente obscuro de drogas e prostituição, com uma trama nervosa repleta de coincidências, duplas personalidades, violência e taras constantes traduzidas pelos Tweedles. A cabeça de Alice é colocada a prêmio em um programa de TV. Ficha técnica. Direção: Cleiton Pereira. Dramaturgia: Peterson Queiroz e Cleiton Pereira. Elenco: Drico de Oliveira, Ju Penteado, Alex Ensenha, Ricardo Araújo, Ana Lu Gonçalves, Débora Barsotti, Luciano Laudelino, Silvio de Souza, Jocildo José da Silva Cebola e Carlos Nascimento. Iluminação, sonoplastia e cenografia: Cleiton Pereira. Figurinos: Ju Penteado. Cenotécnica: João Carlos Frazão. Cenografia: Márcia Bellarmino. Fotografias do espetáculo: Carlos Magno. Direção de vídeo: Walter Figueiredo. Edição de imagem: Diego Padagurski. Operação de câmera: Fabrício Salles. Argumento: Peterson Queiroz. Produção executiva: Cleiton Pereira e Alex Ensenha. Foto de 6 pessoas em cena. Legenda: Luciano Laudelino, Cadu Nascimento, Drico de Oliveira, Silvio de Souza e Ana Lu Gonçalves em Alice C. Foto de Carlos Magno, 1999. O Pagador de Promessas e os Entremeios do Povo, 1997 e 98. Ano de 1996. Havíamos terminado as apresentações de Dom Quixote. Depois de tanta adrenalina, era natural que uma boa parte dos integrantes de Dom Quixote demonstrasse vontade de formar um grupo, e foi o que aconteceu logo em seguida. Foi nesse trabalho que Ju Penteado, importante atriz dos 10 primeiros anos de grupo, surgiu com muita potência. Não tínhamos onde nos reunir e foi por meio de Leliane Bise, uma aprendiz atriz do grupo, que chegamos até Ferraz de Vasconcelos, São Paulo, a um galpão da prefeitura, onde hoje é o Teatro Municipal da cidade. Ali ficamos mais de 6 meses com ensaios longos aos finais de semana. Chegávamos muito cedo, comíamos, tomávamos banho e dormíamos por ali mesmo. Era muita gente envolvida e não tínhamos nenhum centavo, nem apoio, nem empregos. Construímos aquele espetáculo com tudo que achávamos no lixo. Juntamos tecidos, arames,
roupas e colchões velhos que achávamos na rua para reaproveitar a espuma. O texto Pagador de Promessas, de Dias Gomes, foi trazido por um cavaleiro de barbas brancas empunhando um escudo em cima de um cavalo negro, e que trazia uma bolsa de couro envelhecida e, dentro dela, um pequeno livro. Entregou-nos o livro olhando para dentro de nossos olhos famintos e foi embora silenciosamente. A outra versão é a de um espírito de uma mulher que tocou minhas mãos durante a noite e colocou o livro embaixo do meu travesseiro, deixando um sorriso antes de ir embora. Quando acordei, estava lá o texto de Dias Gomes. Há quem não acredita em nada disso, mas são histórias verdadeiras e juro que foi assim que decidimos montar a obra. Era hora de olhar para a cultura popular brasileira e foi justamente nesse processo que encontramos uma pequena estrada de terra cheia de histórias e segredos enterrados ao longo do caminho. Descobrimos o mundo vasto das danças populares, do bumba meu boi, do folguê, do cavalo marinho, do maracatu e dos orixás. Hoje, envelhecidos, sabemos que era apenas o início de um salto cego em uma cratera sem fundo. Sabemos o quanto as culturas dos povos do Brasil, negros, africanos, latinos, indígenas, caboclos, orientais e europeus, por mais paradoxais que possam parecer, se juntam na história do mundo e do teatro. Sabemos o quanto somos influenciados e, sobretudo, motivados em nosso grupo pelo sentimento enraizado de vida e morte desses povos. Fomos tocados por fantasmas vestidos com roupas coloridas e maracas na mão, que chegavam com seus batalhões em nossos sonhos mais profundos. Comemos a carne do boi que colocamos em cena. Descobrimos nossos brincantes profanos, invertemos o sentido da obra, transformando a obra trágica de Dias Gomes em uma comédia trágica. O circo rural e o cordel eram nossa fonte de trabalho encenada numa estrutura das danças tradicionais do boi e do cavalo marinho. Em nossa versão, Zé do Burro, o personagem central da trama de Dias Gomes, era um boi da cultura popular brasileira cuja carne era dividida entre os presentes para seu renascimento. Sua morte era tragédia, redenção e dança do boi. O espetáculo foi um sucesso e pela primeira vez um grupo de Suzano viajava representando a cidade. Ganhamos muitos prêmios, direção, interpretação, cenário, figurinos, iluminação, coreografia, produção, em muitos festivais de que participamos, inclusive o Mapa Cultural Paulista, no qual chegamos até a fase final. Foto de 5 pessoas em cena com figurinos coloridos. Legenda: Luciano Laudelino em O Pagador, o arquivo do grupo, 1997. Ironicamente, hoje, militantes e mais experientes, acreditamos que o mapa cultural representa a ausência de políticas públicas no estado de São Paulo. Porém, naquele momento, foi fundamental para nossa confiança de grupo. Viajávamos mais de 23 pessoas em um cenário imenso com bonecões gigantes. Era um exército de cores vivas. Apresentamos em muitas cidades do interior paulista. Americana, Ourinhos, Bragança Paulista, Taboão da Serra, Ribeirão Pires, Mauá, Santo André, Mogi das Cruzes e tantas outras. Foi um período mágico que nos tirava os pés do chão mais uma vez. Conquistamos algum respeito na cidade e nossa energia ainda iria explodir as máscaras sisudas do município. Ainda não sabíamos qual seria a rota, muito menos o nosso destino, mas rimos à toa quando nossos olhares se cruzaram e percebemos que já tínhamos recolhido a âncora. O leme já estava em minhas mãos e todos aqueles amigos esperavam o meu comando. Respirei fundo, olhei para o mar e seguimos viagem noite adentro, ansiosos pelas tempestades. O nome do grupo. Embora consideremos Dom Quixote o início do grupo, foi apenas em 1997 que o nome do grupo surgiu, no processo de O Pagador de Promessas e Os Entremeios do Povo. Já ensaiávamos há meses quando o nome me veio, estalando meu cérebro. Das muitas perguntas que fazíamos, nos inquietava o que de fato queríamos e quem éramos. Em nossa ingenuidade daquele momento não era possível responder muita coisa. Entretanto, a imagem que contaríamos histórias como os antigos, como nossos avós, como os mestres populares, corrigindo imagens defeituosas ao nosso gosto, tornando-as mais intensas e mais aventurosas, nos fez encontrar o sentido da palavra mentira. Mentira para nós é o nosso trabalho de artesãos que desenham mundos imaginários, desses poetas populares que aumentam e esticam a história para que ela aguce a curiosidade do espectador. Ao mesmo tempo, não éramos nós os contadores de mentiras, porque não éramos de verdade. Assim, tiramos um S do final do nome e passamos a nos chamar contadores de mentira. A imagem de Yansan.
Na dramaturgia do espetáculo, Zé do Burro, Zé do Boi, no espetáculo dos contadores, foi uma promessa ao orixá Iansã, Santa Bárbara, do sincretismo brasileiro. E toda a confusão e drama da tragédia de Dias Gomes se dá pela intolerância religiosa e social. Em nossa montagem, optamos por carregar uma imagem que utilizávamos em uma das cenas. Compramos uma imagem bonita de Iansã de gesso, grande e difícil de carregar. Construímos um altar, colocamos renda e enfeitamos de maneira singela. Nosso cenário era robusto, precisávamos de um caminhão para carregar tudo, além de precisar de um ônibus para que todas as pessoas pudessem viajar. Era sempre uma operação de produção muito exaustiva. Às vezes, os cenários e adereços iam apertados, jogados sem muita organização. Viajávamos de forma precária e confesso que nunca embalamos a imagem de forma devida. O fato é que não sei explicar como aquela imagem nunca quebrou nenhuma lasca durante a existência do espetáculo. Depois de algum tempo fazendo o espetáculo, ele começava a dar sinais de cansaço. Sabíamos que era hora de finalizar o processo e decidimos uma data. Fizemos a última apresentação, se não me engano, em Mogi das Cruzes, São Paulo. Como sempre fazíamos pós-espetáculo, recolhíamos todos os materiais e eu era responsável por guardar a imagem de Iansã. Ao levar a imagem, ela havia rachado, quebrando em minhas mãos. Agradeci a proteção e entendi sua despedida. Iansã esteve conosco naquele processo. Em algumas cenas, cantávamos seus cânticos tradicionais e me lembrei deles. Tenho convicção de que seu orixá feminino e tão poderoso nos acompanha. Anos mais tarde, faríamos curra temperos sobre Medeia e sua força e sentido seria a construção da atriz. Em nossos corpos ela não se quebra nunca. Fotos de diversas pessoas em cena, entre tecidos e figurinos coloridos. Legenda: Cátia de Oliveira, Drico de Oliveira, Silvio de Souza, Leandro Dóia e Ju Penteado em O Pagador. Arquivo do grupo, 1997. Legenda: Laura Zenker, Marcelo Yamamoto, Janaína Penha, Débora da Silva, Marisa Caldeira e Drico de Oliveira em O Pagador. Arquivo do grupo, 1997. Foto em tons de sépia de uma pessoa ajoelhada frente a máscaras gigantes e altas. Legenda: Drico de Oliveira e os bispos da igreja em O Pagador. Arquivo do grupo, 1997. Foto em preto e branco de Drico de Oliveira ajoelhado. Legenda: Drico de Oliveira e a imagem de Iansã em O Pagador. Arquivo do grupo, 1997. O Pagador de Promessa e os Entremeios do Povo. Sinopse: na versão dos Contadores de Mentira, a obra de Dias Gomes é transformada numa encenação do boi, na qual Zé do Burro passa a se chamar Zé do Boi, que perde sua burrinha rosa para Mateu, que a rouba. Sua tristeza o transforma em gente. É quando ele faz uma promessa para Iansã para recuperar sua burrinha. Ficha técnica. Texto original, Dias Gomes. Direção, roteiro e adaptação, Cleiton Pereira. Assistência de direção, coreografia e iluminação, Marcos Lemes. Direção de cena, Alex Ensenha. Elenco: Alex Ensenha, Cristiano Deolindo, Débora da Silva, Drico de Oliveira, Elaine de Souza, Zuka Zenker, Janaína Penha, Ju Penteado, Cátia de Oliveira, Laura Zenker, Leandro Dóia, Luciano Camargo, Luciano Laudelino, Luciano Ribeiro, Marcelo Yamamoto, Silvio de Souza e Maitê Penteado. Preparação corporal e coreografias, Marcos Lemes. Figurino e cenário, Cleiton Pereira. Músicos, Lelo Papan, Cristina Rossi, Ismael Melo, Maitê Penteado e Ju Penteado. Sonoplastia, Cleiton Pereira. Concepção de adereços, Cleiton Pereira, Drico de Oliveira e Ju Penteado. Texto dos Mamulengos, Cleiton Pereira e Ciro Nascimento. Produção executiva, Contadores de Mentira. Fotos de duas pessoas em cena com imagens de santos ao fundo. Um deles segura uma cruz feita de tecidos. Legenda: Drico de Oliveira e Leandro Dóia em O Pagador. Arquivo do grupo, 1997. O Pagador de Mentira ou O Pagadorzinho, 1998. Em nosso grupo trabalhamos com muita gente e nem sempre é uma escolha propriamente dita, mas é nossa maneira de lidar com o fenômeno que acontece nos contadores de mentira desde o início. Muitas pessoas se aproximam de nosso trabalho, ora por encantamento e admiração ou porque temos vontade de ter gente boa por perto. Como para nós tudo é possível em cena, vamos deixando entrar pessoas, artistas, aprendizes e espíritos perdidos por aí. Estávamos em plena atividade com o Pagador de Promessas e os Entremeios do Povo, com todo aquele tamanho e coisas para carregar,
E embora se tratasse de muita gente em cena, sabíamos que nem todos seguiriam o caminho do teatro e que poucos ficariam depois daquele trabalho. Assim, um pequeno grupo começava a tomar a frente na organização de pensamentos e produção. Drico de Oliveira, Luciano Laudelino, Luciano Ribeiro, Silvio de Souza, Ju Penteado e eu, Cleiton Pereira. Nos organizávamos para resolver os problemas e sonhos do grupo, que começava a tomar forma. Adorávamos fazer aquele espetáculo maior, mas estávamos com vontade de nutrir o tempo e a energia em um trabalho entre nós mesmos. Havia, além disso, uma baita vontade de experimentar a rua, e não dava para fazer isso com aquela gente toda do pagador. Ao mesmo tempo, estávamos cheios de ideias e não queríamos abrir mão do espetáculo maior. Nossa decisão, no final das contas, foi uma montagem de rua que fosse uma versão miniatura da história de O Pagador de Promessas e os Entremeios do Povo. Era uma loucura dramatúrgica porque utilizamos a estrutura do boi, contada por atores viajantes numa versão cômica, portanto, de valores invertidos, da obra do Pagador de Promessa de Dias Gomes. Ou seja, uma versão menor da nossa própria versão, que foi contada em um espetáculo mais robusto. Sim, eu sei. Soa confusa essa leitura no momento presente, e de fato é caótico lembrar de tudo isso e resumir tudo aquilo em poucas palavras. Passamos a chamar a montagem de O Pagador de Mentira, brincando com o nome do próprio grupo. Não teve jeito. O apelido Pagadorzinho foi mais forte e permaneceu em nossa memória para sempre. Montamos tudo em menos de 3 meses. Era uma época difícil para nossos bolsos. Não havia dinheiro nenhum e todos nós estávamos desempregados, na esperança de que pudéssemos vender alguma apresentação do trabalho. Andávamos a pé por muitos quilômetros, porque não tínhamos o dinheiro da passagem. Havia uma casa fechada que estava sendo preparada para locação e pertencia aos pais de Luciano Ribeiro, os quais, muito a contragosto, nos permitiram utilizá-la para construir os adereços e cenário do espetáculo. Ali ficamos alguns dias, praticamente morando. O chuveiro não funcionava, nem havia luz elétrica. Cozinhávamos macarrão instantâneo porque era o que dava para comprar contando as moedas. Não havia fogão, e por isso fazíamos tudo em uma pequena espiriteira com álcool. Ali fizemos adereços e figurinos, e como não tínhamos grana para nada, tivemos que construir tudo com retalhos, pedaços de arame, sobras e objetos que achávamos na rua. Por alguns momentos daquela situação tão penosa, ríamos de tudo aquilo e começávamos a entender que iríamos ainda sofrer muitas dores e alegrias num grupo que se formava. Foto de uma pessoa em meio à rua de roupas brancas com retalhos coloridos. Legenda: Ju Penteado em O Pagadorzinho. Foto de Cleiton Pereira, 1998. Estreamos e o resultado foi arrebatador. Era um espetáculo muito engraçado e logo recebemos muitos convites para apresentações. Fizemos uma apresentação em Mauá, São Paulo, divertidíssima, em que tínhamos que parar algumas cenas para os carros passarem no meio do cenário. Drico de Oliveira fazia um personagem chamado Dedé Cospe Rima. Em nossa versão, ele cuspia literalmente suas escatologias poéticas e também o grotesco. Numa das cenas que utilizávamos depois em vários outros trabalhos, ele sentava-se na privada, no meio do espetáculo, e evacuava tudo ali mesmo, na rua. O papel higiênico acabava e um serviço de disque papel higiênico era acionado pelos outros atores e vinha em seu socorro. Ao final de toda essa epopeia de evacuação cômica e grotesca, ele guardava sua obra produzida na privada e a colocava em seu álbum de realizações, que trazia em seu figurino. Só então retomávamos a história do espetáculo. Revezávamos o chapéu de corno da cultura popular enquanto trocávamos de personagens durante a encenação. Ju Penteado fazia a personagem Marli, uma prostituta muito brava, com muitos filhos pendurados em seu corpo. Eram bonecas que havíamos achado na rua e reaproveitado no espetáculo. Era muito difícil apresentar naquela época e não consigo contar mais que 10 apresentações. Vasculho minha memória aqui tentando me lembrar de quanto foi mesmo que decidimos parar aquele trabalho e por que ele parou. Não lembro. Porém, penso que demoramos muito tempo para entender que o espetáculo precisava viver seu tempo. Alguns serão curtos, outros irão durar toda a vida. Durou o suficiente para que aquele grupo pequeno pudesse finalmente se desprender e constituir os caminhos que seguiriam à frente. Posso dizer que, naquele momento, já fazíamos bastante barulho com nossas experiências, que nossas dificuldades financeiras jamais seriam desculpa para não fazer com intensidade. Foi naquele trabalho que entendemos pela primeira vez o caminho mais difícil, que nos seguiria para sempre. O Pagador de Mentira. Sinopse.
Versão menor para a rua do espetáculo Pagador de Promessas e os Entremeios do Povo. Na versão dos Contadores de Mentira, Zé do Burro é trocado pelo Zé do Boi, que ao perder sua burrinha para Mateu, faz uma promessa para Yansan. Um mal-entendido com o padre da paróquia de Santa Bárbara faz com que tudo ao seu redor comece a dar errado. Ficha técnica. Texto original, Dias Gomes, adaptação e direção, Cleiton Pereira. Figurinos, adereços, cenário e maquiagem, Contadores de Mentira. Músicas, Contadores de Mentira. Elenco, Drico de Oliveira, Ju Penteado, Luciano Laudelino, Luciano Ribeiro, Silvio de Souza e Marcos Lemes, que fez apenas uma apresentação. Foto dos atores com vestes coloridas em meia rua. Legendas. Luciano Ribeiro e Luciano Laudelino em O Pagadorzinho. Foto de Cleiton Pereira, 1998. Luciano Ribeiro, Luciano Laudelino, Drico de Oliveira e Ju Penteado em O Pagadorzinho. Foto de Cleiton Pereira, 1998. Foto de um homem sem camisa e peito peludo em meia rua. Legenda. Drico de Oliveira em O Pagadorzinho. Foto de Cleiton Pereira, 1998. Fim do capítulo 7.